versículos de 1 a 23, capítulo 3 inteiro. E o título de hoje é Largue as Fraldas. Eu sei por que o pastor botou esse título, você vai entender. Eu não endoidei, eu acho, né? E eu acho que é o título mais propício para o texto que a gente vai ler, né? Vamos ler o texto então. Assim diz a palavra do Senhor, né? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor nos deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, te louvamos porque ela nos instrui, porque ela fala ao nosso coração, e porque por meio dela somos santificados pelo Teu Santo Espírito. Eu oro nesta noite, Pai, pedindo que Teu Espírito Santo aplique a mensagem aos corações, que eles entendam a Tua palavra para a Igreja Batista de Boa Vista, que possamos juntos como igreja, Deus, nos emendarmos a Tua palavra, nos formatarmos a Tua palavra, para que sejamos cristãos bíblicos, parecidos com Jesus. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu falar, Deus, nesta noite, seja extraído do Teu texto sagrado. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Largue as fraldas. Eu acredito que possivelmente você não escutou um sermão com este título, mas o objetivo foi esse mesmo, chamar a atenção, né? Se eu botasse a carnalidade típica de Corinto, você ia entrar aqui e sair aqui. Então eu quero que você se lembre desse sermão. Eu sei que os batistas têm o costume de não esquecer o sermão na quarta-feira. Vocês lembram os sermões que eu falo, eu tenho certeza disso, né? E continuo lembrando. Então isso só vai reforçar a prática que nós batistas já temos de não esquecer o sermão na quarta-feira. Dito isso, largue as fraldas. A igreja de Corinto, embora fosse uma igreja atuante, era uma igreja trabalhadora. Alguns comentaristas dizem que os cultos demoravam 3, 4 horas,
os cultos em Corinto, era uma igreja cheia de dons espirituais. Vamos abrir ali em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Uma igreja que estava repleta de dons espirituais, dons espetaculares. Havia gente que tinha dons de curar, havia gente que tinha capacidade de falar em outros idiomas, havia profetas, né? Havia operadores de milagres, uma igreja que abundava nos dons. E Paulo fala o seguinte: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma igreja cheia de dons, mas uma igreja cheia de problemas. A igreja de Corinto era uma igreja, como já falei aqui algumas vezes, que você tinha, no momento da ceia, você tinha gente se embebedando na ceia. As pessoas ficavam embriagadas na ceia do Senhor, na igreja de Corinto. Quando faziam junto a panela, os ricos comiam a comida deles e os pobres levavam miojo e comiam miojo na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto tinha um irmão processando o outro na justiça comum, né? Você sentava do lado do seu irmão, aí você tinha um processo contra ele. E Paulo fala: que é isso? O que está acontecendo com vocês? A igreja de Corinto tinha um homem que estava casado com sua madrasta, né? Casado com a sua... E Paulo fala, nesse caso aqui, Paulo fala: gente, não dá, tem que expulsar ele da igreja. Não dá. Paulo chega e fala: vocês querem que eu vá com amor ou com vara, né? Paulo fala isso para a igreja de Corinto. Então era uma igreja muito problemática, com muitos problemas. Tinha gente na igreja de Corinto que não acreditava na ressurreição. Paulo vai tratar isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Só que a gente olha esses problemas, parecem muito sérios e são seríssimos. Mas Paulo começa a tratar um problema que passa muito despercebido, que é um problema que a gente quase não vê como problema, que são as facções, as divisões, as brigas e as desuniões. Ele poderia, se fosse eu, na minha cabeça, não, eu vou começar com os 2 pés falando da ressurreição de Cristo, depois vou tratar ali o incestuoso. Paulo começa a ir na fonte. Qual é a fonte? Embora uma igreja que foi batizada com o Espírito Santo no momento da conversão, Paulo fala isso, que somos um único corpo, todos bebemos de um corpo, era uma igreja que havia facções, divisões e brigas. E para Paulo isso é indicativo que era uma igreja imatura, uma igreja que estava usando fraldas. O que ocorre com as pessoas que usam fraldas? O que elas fazem nas fraldas? Exatamente. Era uma igreja que por vezes cheirava mal pelo uso das fraldas, pela imaturidade. Eram bebezinhos, quando já não deveriam ser mais bebezinhos. Ali em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 16, eu tenho para mim que se Paulo fosse um pastor batista hoje, as igrejas batistas fariam uma assembleia para excluir Paulo por grosseria. Eu tenho quase certeza que isso aconteceria com o apóstolo Paulo, né? Ali em 1 Coríntios 10, capítulo 1, versículo 10 ao 16, diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Até aqui, olha, aí o pessoal fala: não, a gente é isso tudo, Paulo, a gente somos um corpo bem ajustado, a gente é feliz. Só que olha o que Paulo fala aqui: porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que a contenda entre vós. Aí você já tem a complicação aqui. Vocês estão divididos. O pessoal, tá nada. Mas estão sim, porque a família de Cloé falou que vocês estão se brigando, que vocês estão tendo contenda e divisão. Aí o que aconteceu na hora da igreja? Que você lia a carta no culto, todo mundo olhou para quem? Para a família de Cloé, né? Gambada de fofoqueiro, estão dizendo que a gente está brigando. Escreveram uma carta para Paulo dizendo que o bicho estava pegando na igreja. Aí ele continua a dizer: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo, que era o pior grupo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fosse batizados em nome de Paulo? O que estava acontecendo na igreja ali? Essa igreja infantil usava fralda. Era o seguinte: eu fui batizado por Paulo. Não, eu sou do tempo do pastor Paulo. Aí chegou o outro pastor, o Apolo. Mas o Apolo prega muito melhor, o Apolo é eloquente. Eu fui batizado por Apolo. Aí tem os espirituais que são os piores, os espirituais entre aspas. Eu sou de Cristo, né? Eu estou acima de vocês, eu sou de Cristo. Paulo fala: Cristo está dividido?
Cristo foi partido ao meio por acaso? Vocês foram batizados em nome de Paulo? E olha como Paulo é delicado com a igreja, versículo 14: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Aí ele lembra: batizei também a família de Estefanos, além desse, não sei se batizei algum outro. Então ele dá graças a Deus que não batizou ninguém, aí lembra de um, lembra de outro, fala: não sei se batizei algum outro. Se ele batizou algum outro, o cara que foi batizado falou: ixi, ele esqueceu de mim, né? O que Paulo está dizendo? Olha, Paulo é importante, Cefas é importante, Apolo é importante, vocês foram batizados em meu nome, eu morri por vocês. Por que ele estava dizendo isso? Porque havia facções e divisões da igreja, e realmente Paulo tem um modo de pensar, Apolo tem outro modo de pensar, Pedro tinha outro modo de pensar, e isso gerou o quê? Gerou contendas, e isso era a prova que eles eram cristãos imaturos. Mas veja bem, a igreja tinha um problema de heresia, que era, alguns negavam a ressurreição de Cristo, até se batizavam em nome de mortos. A igreja tinha um problema de dons espirituais, porque entravam na igreja, o pessoal começava a falar em outros idiomas e não parava mais, e Paulo fala: calma, não é assim que funcionam as coisas. As mulheres ficavam interrompendo os profetas, que não queriam usar véu, porque na época era uma questão de pudor, tinha um monte de problema, e Paulo começa onde? Gente, vocês estão se brigando à toa, vocês estão se debatendo à toa, isso demonstra que vocês são o quê? São carnais, são infantis, são meninos em Cristo, que deveriam largar as fraldas, e é isso que eu quero tratar hoje, né? É isso que eu quero falar hoje, né? A gente vai ver aqui que nós deveríamos largar as fraldas, e veremos que, primeiro, a descrição de quem usa fraldas, segundo, as limitações de quem usa fraldas, e terceiro, o perigo para quem usa fraldas, né? Claro que ali a fralda não era descartável, né? Era outro tipo de fralda que se usava há 2000 anos, e é isso que a gente vai ver no texto. Primeiro, então, a descrição de quem usa fralda. Eu quero iniciar aqui com a descrição das pessoas que usam fraldas, e aqui há 4 grupos de pessoas. Desses 4 grupos, 2 usam fraldas e 2 não usam. O primeiro grupo que não usa fralda é o homem natural. Paulo aqui no capítulo 3, ele está trabalhando já de crentes. Olha o que ele fala no versículo 1: e eu, irmãos. Então ele está tratando com crentes, o que é chocante. Ele está falando de crentes totalmente imaturos, mas ele chama de irmãos. Só que ali no capítulo 2, versículo 14, é um grupo de pessoas que é muito parecido com esses crentes imaturos, mas não é crente. Olha o que ele fala: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o primeiro grupo aqui que Paulo está falando, porque lembremos, não havia capítulo e versículo, era tudo corrido. Ele está falando, tem gente que não entende as coisas do Espírito, tem gente que, quando você fala das Escrituras, da verdade cristã, elas veem isso como loucura, eles não compreendem, eles não recebem, para eles é loucura. Esse grupo, o homem natural, que não abraça as verdades do Evangelho, esse é o não convertido, ele não é receptivo, ele não admite a verdade no seu coração, ele não quer ir a Cristo. Então, Paulo aqui no capítulo 3 não está tratando desse grupo, ele está falando de crentes, mas existe sim um grupo de pessoas que Paulo chama de homem natural, que são pessoas que não são regeneradas, que não são salvas. Então, sabe quando você prega o Evangelho para alguém, você explica as Escrituras, e é uma coisa óbvia, e a pessoa não recebe, não abraça, porque ela é um homem natural, ela não discerne as coisas do Espírito. Só que logo em seguida abaixo ele vai falar do outro tipo de gente, que também não usa fralda, que aqui é o crente, mas é o crente maduro, o crente espiritual. Versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ele discerne bem tudo pelas Escrituras. O versículo 13 fala que deve-se comparar coisas espirituais com coisas espirituais, de acordo com o ensino do Espírito Santo, temos isso na Bíblia. Então, existe um grupo de crentes, que Paulo chama de homem espiritual, o cristão maduro, o cristão que fundou a sua fé na palavra de Deus, que procura julgar todas as coisas mediante o quê? A palavra de Deus. Não, eu sou de Paulo porque eu gosto de Paulo, não. Ele julga tudo, ele discerne tudo pela palavra de Deus. Esse é o cristão espiritual. É o cristão que Paulo aqui não precisa gastar muito tempo. Sabe por quê? Porque você gasta mais tempo com um filho que dá trabalho ou com um filho que não dá trabalho?
É uma coisa simples. O cristão espiritual, Paulo escreve, ó, o cara aqui, ele discerne bem tudo, ele é inteligente, ele tem maturidade, ele é espiritual. E olha que era uma igreja aqui que tinha um monte de dom. Ter dom não significa que é espiritual. Fazer coisa não significa que é espiritual. Ter talentos não significa que é espiritual. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Billy Graham falava uma coisa: nunca diga que você é cheio do Espírito Santo. Deixa os outros falarem isso de você. Deixa que os outros falem isso de você. Não precisa falar que você é cheio do Espírito Santo. Então, o homem espiritual, ele discerne bem tudo, mediante o que é a palavra de Deus. Só que havia agora dois grupos de carnais diferentes. É interessante que a Bíblia vai fazer essa distinção no texto grego. Agora, indo para o capítulo 3, realmente, o versículo 1. O primeiro grupo é o carnal fraco pelo tempo de conversão. E é esperado isso. Ele fala o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos, a bebês em Cristo. Olha que coisa interessante. Ele fala: quando eu cheguei aí, plantei a igreja de Corinto, eu tinha muita coisa para falar para vocês, mas eu não pude falar para vocês como a espirituais. Por quê? Porque vocês eram o quê? Meninos, eram novos convertidos, eram crianças. Ele fala no versículo 2: com leite vos criei, e não com carne ainda, porque ainda não podieis. Aí depois ele fala: nem tão pouco agora vocês podem. Então, quando Paulo chega no início, ele planta a igreja, ele está pregando o evangelho, ele está fundando a igreja de Corinto. Ali havia um grupo que era um grupo carnal, mas porque era fraco. E a palavra no grego aqui, carnal no versículo 1 é uma palavra, no versículo 3 é outra. No versículo 1, a expressão grega é sarkinos, com ni, ômicron, sigma final, sarkinos. É muito parecida com a outra palavra, que eu vou falar depois. O que quer dizer essa palavra? É alguém que é carnal, que é fraco. É alguém que está engateando. E Paulo fala: olha, quando eu cheguei aí, plantei, realmente vocês eram bebezinhos em Cristo. Vocês eram carnais, não era espiritual. Não espere que uma pessoa que acabou de se converter seja uma pessoa espiritual, porque ela ainda vai ser maturada, ela ainda vai aprender a engatinhar. Ela vai engatinhar, depois ela vai caminhar um pouquinho. O que vai acontecer com ela? Ela vai o quê? Cair. Isso é natural de um bebê em Cristo. Agora, passa 5 anos, passa 10 anos, passa 15 anos, está usando fralda? Está fazendo xixi na calça? Está quebrando tudo na cozinha? Aí tem um problema, não tem? Aí algo a se pensar. E esse é o quarto grupo que Paulo vai dizer aqui, o versículo 3. Porque ainda sois o que? Carnais. Versículo 1, sarkinos. Versículo 3, sarkikos. Sarkikos. Kappa, ômicron, sigma. Muda apenas uma letra, troca o ni pelo kappa. Isso é fundamentalmente importante, porque o sarkinos, o carnal do versículo 1, é o bebezinho. É compreensível. Se você se converter, você não vai ser o Billy Graham, você não vai ser o John Wesley. Ok, você é um bebezinho. Agora, olha o que ele fala no versículo 2, a parte B: nem tão pouco ainda agora podeis o quê? Comer alimento sólido. Ainda tenho que dar leite para vocês, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? E essa expressão sarkikos é movido pela carne. Ali é a carnalidade obstinada. É a carnalidade obstinada, a pessoa teimosa, a pessoa que ela é carnal porque ela é teimosa. E Paulo não conseguia dar alimento sólido para ela, porque ela não consegue mastigar alimento sólido. E para ela se manter viva, Paulo tinha que dar o que para ela? Leitinho. 2 tipos de carnais. Um carnal que cresceu, se converteu, bebê em Cristo. Amém. Vai aprender. Um outro tipo, Paulo fala: vocês ainda são carnais. Vocês ainda são fracos. É uma fraqueza prolongada, é obstinação. E é interessante aqui, para a gente também aprender uma coisa: não é porque seu irmão não é perfeito que ele não é crente. Porque como é que Paulo chama eles no versículo 1? De irmãos. Irmãos. Se a gente fosse excluir da igreja todo crente que é carnal, não ia sobrar assembleia, né? A verdade é essa, né? Se fôssemos excluir todo crente que ainda não é espiritual, meu Senhor Jesus, eu sei que o ideal é que todo crente fosse espiritual, mas se todo crente fosse espiritual, não teríamos os livros do Novo Testamento, 27 livros, teríamos os 4 evangelhos, e olhe lá, porque as cartas foram escritas para resolver o quê? Problemas.
cheio de problemas. As cartas foram escritas para isso. Você imagina, tinha na igreja de Tessalônica, a gente assim, eu não vou mais trabalhar e eu quero que a igreja me sustente. Aí por quê? Porque Jesus vai voltar. Aí qual é a solução de Paulo? Não quer trabalhar? Não coma. Então, né, a solução de Paulo é essa. Imagina o nível de coisa que tinha no primeiro século, né? Era uma loucura. As igrejas hoje têm muito problema. Você não imagina que era no primeiro século, né? Que era no segundo século, né? Eu estava lendo um livro de história da igreja. Aí eles estavam debatendo até onde podia ir o tamanho da barba, né? A igreja oriental e ocidental. E acho que a igreja ocidental excomungou o patriarca oriental por causa da briga do tamanho da barba. Fizeram um concílio para isso, né? Fizeram um concílio prolongado. Eles andaram países para chegar em um país para debater isso, né? Qual seria o tamanho da barba, né? O cristianismo é isso, né? Então a gente tem aqui então esse grupo. E por que esse grupo ele é considerado carnal? E olha o que Paulo fala. Ele é carnal porque ele está com heresia? Ele é carnal porque ele está adorando ídolos? Ele é carnal porque ele está em fornicação? Embora houvesse uma pessoa em fornicação na igreja de Corinto, capítulo 5. Qual é a maior evidência que esse grupo era carnal? Pois havendo entre vós o quê? Inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo quem? Os homens. Algumas coisas chocantes aqui. Com o advento da teologia reformada, criou-se a popularização, a falsa ideia que todo crente é um modelo de puritano do século XVI. Seria bom? Talvez, mas aqui está dizendo que esses irmãos em Cristo, crentes, andavam segundo quem? Os homens. Significa que esses irmãos, embora não andassem em imoralidade flagrante, em heresia, no resto eles eram parecidos com qualquer outra pessoa que não era crente. Mas eram o quê? Crentes. Terrível isso, porque eles eram carnais, eles andavam segundo os homens, eles andavam segundo a moda do mundo, segundo todo mundo. Eles não andavam na esbórnia, na fornicação, eles não faziam pecados, não adoravam ídolos, mas eles se matavam entre eles. E Paulo fala, vocês estão andando segundo homens, vocês são mundanos. Paulo fala isso à igreja de Corinto. Vocês se invejam entre vocês, vocês têm contendas. E aqui contendas e dissensões não é por coisa séria. Provavelmente era por bobagem mesmo, porque a maioria das contendas é por bobagem, né? Olha que coisa interessante. Crentes regenerados, genuinamente crentes, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que estavam andando de acordo com o mundo. É o que Paulo está dizendo. Porque justificação é uma coisa, santificação é outra. Justificação é quando Deus te declara justo no momento que você recebe a Jesus Cristo. Santificação é o progresso que o Espírito Santo vai te lapidando para você ficar cada dia mais semelhante a Jesus, né? Cada dia mais semelhante a Jesus. Isso é santificação. Então esse grupo ele era carnal porque havia brigas bobas e havia partidarismo. Aqui há grupos na igreja, versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E que interessante. Provavelmente o grupo de Apolo tinha um jeito, o grupo de Paulo tinha outro, o grupo de Cefas tinha outro. Aí Paulo fala o seguinte, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? É Deus. Ele continua dizendo, né? Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aqui uma coisa importante, Paulo se considera alguma coisa? Então você também não é, eu também não sou. Os talentos que você tem e eu tenho para o reino de Deus, foi Deus que deu. Eles não são nossos, são de Deus. Não temos a propriedade de nada. Os nossos ministérios não são nossos, são de Deus e dos outros. Os nossos ministérios não nos pertencem, pertencem aos outros. Deus dá dom a cada um para o que for útil. Útil a quem? Aos outros. A Bíblia tem um texto em 1 Coríntios que fala o seguinte, 1 Coríntios 14, 4. Aquele que depois que fala em outra língua edifica a si mesmo. Paulo ali não está elogiando, ele está dando uma bronca. Porque ele quer que você edifique quem? O outro. Então o que nós temos aqui no texto? Pessoas que estavam brigando por pessoas.
Pessoas que achavam que eram donos dos seus ministérios. E o que ele fala no versículo 9? Porque nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Uma igreja carnal não é só uma igreja que é liberal na teologia, que aí provavelmente já deixou até de ser igreja. Uma igreja carnal não é uma igreja que tem a teologia da prosperidade, que é uma coisa horrível. Uma igreja carnal pode ser uma boa igreja que confessa a declaração doutrinária dos batistas de 1986, que toda bonitinha, mas que no seu coração tem brigas, contenda, dissensões, porque nós não entendemos que nós não somos o protagonista, nós somos servos, ministros, como ele fala no capítulo 4, o Pérez, o cara que fica remando no navio sem ninguém ver. Então havia partidarismo na igreja, dissensões, por isso que ele fala no capítulo 1, de Paulo, de Apolo, por que é isso que está acontecendo? Né? Aí por isso que eu digo, muita vontade, quem é o Rui? Quem é o Judson? Quem é o Josafá? Donizete, né? Quem é apenas ministros pelo quais Deus usou para abençoar vocês, com acertos e com erros. E quem é você? Ninguém. Os nossos dons são para uso de Deus e do seu povo, né? Continuando o texto, a gente vai ver agora as limitações de quem usa fralda. A gente viu a descrição de quem usa fralda. Quem é um cristão? E aqui eu não estou falando de novo convertido. É natural que o novo convertido precise de um tempo para aprender a engatear. Isso é natural. Por isso que o novo convertido não pode ser pastor. O neófito não pode ser pastor. Tem que ser alguém experimentado. O neófito não pode ser diácono. O diácono tem que ser experimentado. A pessoa se converteu, você não vai botar em função de liderança só porque fala bem. O famoso se converteu, vai vir aqui no púlpito, vai nada, vai ficar sentadinho ali. Tem que ficar sentadinho aprendendo. Tem que aprender. Estou falando. E o grupo que está incomodando o Paulo aqui não são os novos convertidos, são quem? Os velhos. Gente, novo convertido geralmente não dá problema. Não dá problema. Porque ele acha tudo lindo, ele é maravilhoso. Né? Aquela coisa, nossa, a igreja é uma coisa tão legal. Aí a gente, você não sabe de nada. Os velhos que a gente começa a apagar o fogo do novo convertido, é a gente. Ih, você não sabe de nada. Não, porque olha só, foi o irmão meu, ih, aquele irmão. Né? Não, porque olha, a gente que faz isso, as nossas feridas, a gente inconscientemente quer ferir quem? Os outros. Não, estou deixando eles perto. Não, melhor a gente todo mundo ficar com fogo do novo convertido, não seria melhor? É muito melhor, não é? Que a gente possa manter isso, né? Que a gente possa manter isso. Então, quais são as limitações de quem usa fralda? Eu espero que você não use fralda. Se estiver usando, por favor, deixe na saída da fralda e não use mais ela. Quais são as limitações de quem usa fralda? Primeiro, as limitações de quem usa fralda é que ele não consegue cooperar com o Senhor de maneira efetiva. Versículo 9 ao 11. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Aqui é importante. Você não pôs o fundamento. Quem pôs o fundamento foi os apóstolos. Por que não tem mais apóstolo? Porque eles lançaram o fundamento da igreja. Acabou o apóstolo. Tá? Você não faz outros fundamentos. A igreja são fundamentos, a gente está construindo em volta dos alicerces. Então Paulo colocou o fundamento e outro edifica sobre ele. Então a gente edifica sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Você pensa, mas espera aí, pastor, eu não sou católico romano, eu não acho que Pedro é o fundamento, mas às vezes eu acho que o meu talento é o fundamento da igreja. Às vezes eu acho que a igreja, o meu jeito é o fundamento da igreja, a forma que eu gosto é o fundamento da igreja. Qual é o fundamento da igreja? É Jesus. A questão não é se eu gosto ou desgosto, a questão é se é bíblico, se não é bíblico, e se é bom para o povo de Deus ou se não é. Essa é a grande questão. E outra coisa importantíssima, só tem uma pessoa insubstituível na igreja: Jesus Cristo. É a única pessoa insubstituível. Sabe por que eu sei isso? Porque todo mundo que já existiu já morreu, né? E a igreja continua. E se o Senhor não voltar e eu vier a ir com Ele, a igreja vai continuar. Eu plantei 2 igrejas, tentei revitalizar uma, e elas continuam lá sem mim. Porque, por mais que eu possa abençoar, é Jesus Cristo que faz o trabalho, né? É Jesus Cristo que edifica. Então, olha só, nós somos o quê? Cooperadores de quem? Eu não vou mais ajudar o irmão. Não, você não ajuda o irmão. Você coopera com quem? Com Deus. Não, mas
Somos cooperadores de Deus, vós lavoura de Deus. Às vezes a gente tem umas praguinhas que Deus tem que tirar na gente, né? A gente é lavoura, a gente é difícil. Agora, segundo a graça que foi dada. E olha que interessante, que a gente pode observar aqui, versículo 12, né? E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade e o dia declarará. Se eu não tiver o sentimento que eu sou cooperador de Deus, que eu sou só um servo, como é que vai ser a minha obra naquele grande dia? E aqui não fala de salvação, depois eu vou explicar isso. Outra coisa importante, a limitação de quem usa fralda, sempre está no leite, versículo 2. Com leite vos criei, natural, eram bebezinhos, e não com carne, porque ainda não podieis. No passado vocês não podiam. Aí ele dá aquela lambada, nem tampouco agora podeis. Vamos abrir ali em Hebreus capítulo 5, versículo 11 e 13, que na minha opinião Paulo é o autor. Eu sei que eu sou minoria na academia, mas até que haja uma evidência mais concreta eu fico com a igreja antiga, estava mais perto, né? Hebreus capítulo 5, versículos 11 e 13, diz o seguinte, aqui o autor de Hebreus, na minha opinião, Paulo diz o seguinte: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Olha, eu quero falar umas coisas profundas para vocês, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Pastor, fala disso, pastor, o Macron é um anticristo, a gente quer saber. Não é, tá? Não é. Toda vez, o próximo Papa também não é o anticristo, gente, tá? E João Paulo II não vai ressuscitar, tá? Toda vez que acontece uma troca de Papa é isso também, né? A gente quer saber essas coisas espetaculares. Pastor, e a besta? Bem, olha só, tem coisas realmente de difícil interpretação, mas não dá para dizer para vocês, para mim, se a gente não tiver maduro. Que diz o texto: porquanto vos fizesse negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. É o beabá do Evangelho, que vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou os maduros, os quais em razão do costume, isto é, já estão bem alimentados pela palavra de Deus, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, mediante a palavra de Deus. O que o autor está dizendo aqui? Olha, eu queria falar muita coisa para vocês, mas vocês são tão negligentes que eu vou continuar dando leitinho. E olha, se você ler Hebreus é um livro difícil, imagina o que Paulo acharia da gente. Você pega Hebreus, é um livro extremamente difícil, o capítulo 6 e o capítulo 10 de Hebreus, meu Senhor Jesus, que capítulo espinhoso para a gente que é batista, né? Capítulo espinhoso, é muito difícil, mas Paulo fala, isso aqui é o básico, é o beabá, mas vocês não conseguem ouvir, são negligentes. Qual é uma limitação de quem é carnal? Ele sempre vai ficar no leite. Sabe aquele cristão que nunca cresce? Tem até uns que uma hora está na igreja, está no mundo, na igreja, no mundo, nunca melhora, sempre a mesma coisinha. Por quê? Porque ele é um cristão carnal. E talvez ele morra assim, espero que ninguém aqui morra dessa maneira, e vai para o céu, vai, mas não foi útil, pelo contrário, deu muito trabalho, se tornou negligente. Por isso que nós não podemos usar fraldas. Quem usa fralda tem limitações, não consegue cooperar a Deus de maneira efetiva e sempre vai tomar leitinho, né? É só perguntar aqui, dá para ler a Bíblia em um ano, não dá? Então se você tem um ano de crente, o que você já deveria ter feito? Uma vez só, pelo menos, né? Bem, pastor, eu gosto de estudar, por isso que eu demoro, beleza, eu demoro 1 ano e meio para ler a Bíblia, tem hora que eu fico um tempão no livro, ok, mas 5 anos, 10 anos de crente, tem gente que não leu a Bíblia, não, é muito longo, leu o Senhor dos Anéis, eu li inteiro, 3 vezes, eu li o Senhor dos Anéis, mas também li a Bíblia. Gente, quem usa fralda é limitado, é crente que você vai ter que arrastar a vida inteira. Agora, quais são os perigos
para quem usa fralda. E aqui Paulo faz um alerta, né, os versículos 13 ao 17. Né, e aqui ele vai abordar 3 tipos de construtores. Primeiro é o sábio construtor. O versículo 10 fala do sábio arquiteto, né, e o versículo 14 fala que a obra será descoberta. E no versículo 12 ele fala de gente que edificou sua obra sobre o ouro, pratas e pedras preciosas. Isso significa o quê? É pessoa sábia, espiritual e madura. Por quê? Porque esta obra vai ser provada pelo fogo e vai o quê? Permanecer. Esse é o crente maduro. Mas o crente imaturo também trabalha. Ele trabalha, mas como é que é a obra dele? É madeira, é feno e é palha. Paulo vai piorando aqui. Madeira, tá. Sabe os 3 porquinhos? Eu acho que foi inspirado aqui, né? Madeira. O que acontece quando bota madeira no fogo? Queima. Ela queima. O que acontece quando você bota o feno no fogo? E a palha? Queima. E é isso que a gente vai tratar agora. Os perigos de ser um cristão carnal, alguém que usa fralda. Primeiro, a obra que não terá a recompensa do Senhor. Mas pastor, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, para a gente não desanimar, que Deus não vai esquecer da nossa obra, mas a Bíblia não pode ser interpretada de maneira isolada. Ali fala da pessoa que fez para o Senhor, um cristão maduro, porque quando você usa fralda, quando você é um cristão imaturo, olha o risco que você corre. A obra de cada um se manifestará, no versículo 13, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se você faz a obra com inveja, com contenda, com murmuração, com dissensão, vai ser descoberto. Há algo que nós chamamos de tribunal de Cristo, embora todos passem, os crentes também serão julgados, não para a salvação, mas serão julgados. Você vai ter que prestar conta de tudo que você fez no corpo, na igreja, e não somente o ato, mas a motivação. Você vai ter que prestar conta. E o texto diz aqui que vai ser descoberta, né? Versículo 14: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão, recompensa. Sim, no céu vai ter níveis de recompensa, no inferno tem níveis de punição. Aquele que não conheceu a palavra do seu Senhor e pecou, receberá poucos açoites. Aquele que conheceu e pecou, receberá muitos açoites. Sim, haverá recompensa. O galardão, a recompensa é graça, você não merece, mas sim, Deus vai agir desta maneira. É isso que a Bíblia diz. Eu estou aqui, eu só dei trabalho, fiquei sentado no banco a vida inteira, está eu e o Billy Graham. Não vai estar você e o Billy Graham, desculpa. Não vai estar você e John Wesley. Ele vai ganhar mais galardão, porque ele trabalhou mais, é justo, é um princípio de justiça, né? Agora, se a obra de alguém se queimar, se é madeira, feno, palha, se queimar, sofrerá detrimento a obra, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então qual é o perigo? Chega no céu lá, no dia do juízo, melhor dizendo, agora eu vou julgar os crentes. O que você fez por mim? Olha, você era um cristão bem chato, Jesus vai falar, imaturo, causava dissensão, tinha inveja, contenda. Tá, você vai ser salvo, passa antes que eu mude de ideia. Passa, entra, vai para o céu, vai, aquela cabaninha ali, né? Pode ir lá. É isso que Deus está dizendo aqui. Vai ser salvo, vai, mas a tua obra não restou. O que você fez para o Senhor, todo o teu esforço não restou. Por quê? Porque você era um cristão carnal, imaturo, dissensão, inveja, contenda. E Deus falou: olha, eu te salvei pela graça, você é salvo pela graça, não pelo seu trabalho, mas recompensa além da salvação você não tem. Claro, você vai se alegrar no Senhor, o céu é um local maravilhoso, mas não é a melhor forma de retribuir tão grande salvação que a gente recebeu do Senhor, né? Então há esse perigo, né? E a gente tem que ver as nossas motivações. São egoístas? Se são egoístas, se são o meu ministério, o meu trabalho, a minha forma, eu, aí você vai para o céu, sim. Se você é crente, vai para o céu. Estou falando de crente. Agora, existe um perigo. Lembra que eu falei no início que o crente carnal, o carnal que é teimoso, negligente, não novo convertido, ele é muito parecido com um não cristão em muitos aspectos? Tem um problema. Às vezes é tão parecido que nem ele sabe que não é crente. Aí fica: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo, outro. O que Jesus vai falar? Eu não conheço. Quem é você? Nunca vi.
Ele não fala, um dia eu conheci, você perdeu a salvação. Não, eu nunca vi você. Por que eu estou dizendo isso? Porque como anda segundo homens, não há muita diferença de vida, e pode ser que ele se auto-enganou com a profissão de fé dele. Olha o que fala no versículo 16. O perigo de ser uma pessoa que usa fralda é que ele é um agente de destruição da igreja local, o que é evidência de não salvação. Não sabeis vós, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e aqui não está falando do seu corpo individualmente, está falando da igreja local, lá no capítulo 6 que está falando do seu corpo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aí ele fala aqui, já vou explicar os versos seguintes, para a gente começar a ir para o final. O que ele está dizendo aqui? Olha, essas coisas, inveja, contenda, dissensão, podem fazer o que com o templo de Deus, que é a igreja local? Destruir. E se você for um agente disso, sabe o que Deus vai fazer com você? Vai te arrebentar, porque o templo de Deus é santo. É isso que Deus está dizendo. Então, tem um grupo que é carnal, vive igual ao mundo, muito parecido. Deus suspira, passa. Tem outro grupo, usado pelo diabo, mas que não dá para identificar, porque o joio é muito parecido com o quê? Com trigo. Embora a parábola referisse ao mundo, mas a joio, que Satanás usa para destruir o templo de Deus. E como essa pessoa só está vendo o crente carnal, ela não vê diferença. Mas se é uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de gente cheia do Espírito Santo, opa, eu não estou vivendo igual a eles. O que acontece conosco? Eu sou carnal e me comparo com outra pessoa carnal, que se compara com outra pessoa carnal, e é uma carnalidade sem fim. Aí ninguém consegue ver quem realmente é cristão. Mas quando há crentes espirituais, você tem que se comparar com o melhor crente. Ah, mas eu conheço um cara que é crente e faz isso. Então está errado. Não. Se compare com aquele que é espiritual, porque você pode ser um agente de destruição da igreja local. E para a gente ir para os finalmente, o que devemos fazer? Nós devemos ignorar a sabedoria deste mundo. A sabedoria desse mundo é uma sabedoria competitiva. Eu quero fazer melhor que outro, porque é natural do ser humano, nós somos competitivos, né? Eu sou competitivo, eu nunca deixei meus filhos ganhar de mim no Street Fighter, né? Paulo ganhou de mim com méritos, uma vez só. Eu nunca, ela reclamou, mas deixa o menino ganhar, é criança, né? A gente é competitivo, mas isso não pode ser na igreja. Jesus fala, se você quer, no mundo, os príncipes são servidos, na igreja, você serve. Não pode haver competição. Aqui não estou falando da gincana, né? Estou falando que não pode haver competição. Você não tem que fazer um ministério melhor do que o irmão. Tem que ajudar o irmão a melhorar o ministério dele, para a glória de Deus. É isso que tem que acontecer. Você não tem que, mas eu sou melhor, não. Se eu sou melhor, eu vou ajudar ele a ser melhor. Porque olha o que ele vai dizer no versículo 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque o mundo você tem que ser o melhor. Você tem que destruir a concorrência. Não. Faça-se louco, né? Qualquer loucura. Não fique dividido. Ajude. O cara prefere Paulo e você prefere Apolo. Ajuda o que prefere Paulo. Abençoa o que prefere Paulo. É assim que tem que fazer. Essa não é a lógica do mundo. Continuando. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Porque, portanto, ninguém se glorie nos homens. Não se glorie no que você é. Não se glorie nas suas habilidades. Por quê? Tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. O dom do seu irmão é seu, o seu dom é do seu irmão. Você é do seu irmão, e o seu irmão é seu. Futuro, presente, tudo é seu. E vocês de Cristo, e Cristo de Deus. Essa é a sabedoria de Deus. Eu encerro com o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Então, se alguém aqui ainda usa fralda, se identificou, oi pastor, eu acho que eu estou usando fralda aqui, GG, né? O que eu faço? Arrependa-se, peça que o Senhor lhe dê graça e mude, né? E mude.
Pastor, eu sou baita de um espiritual. Volte 2 casas, né? Volte 2 casas e se arrependa também, né? Pastor, eu acho que Deus tem feito uma obra na minha vida que eu me vejo como alguém que pauta a palavra de Deus. Mantenha-se humilde. Mantenha-se humilde. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para não cair. O texto fala, não é aquele que está de pé, é aquele que pensa, né? Porque o que está de pé não fica pensando que está de pé. Ele sabe que está de pé, né? Romanos 12 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, por tudo que Paulo falou nos 11 capítulos anteriores de Romanos, né? Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso quê? Culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como é que eu sou transformado? E não sou conformado com este mundo. Versículo 3. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isto é, para de pensar em ti. Pensa com moderação. Você não é a pior pessoa do mundo, mas você não é o Michael Schumacher da igreja. Não é? Pense com moderação. Né? Você tem dons e talentos, você deve querer usar os dons e talentos para Deus. Agora, não faça de você e de seus dons o centro do reino de Deus, porque ele não é. Se você assim o fizer, você é um cristão carnal. Vai para o céu? Vai para o céu, sem dúvida, se for crente, mas vai dando trabalho, né? Então que a gente possa meditar nesse texto, aprender com esse texto, e que a gente possa se gloriar apenas em Deus, pois tudo é do Senhor, vocês são do Senhor. Amém.